Claro que meus 2 netinhos estão contentes. E não é desrespeito ao adversário, isso não há desrespeito. É comemorar conosco. Não é curtir a dor dos outros. O Zé eu admiro muito grande, falei para ele, é muito difícil, Zé, jogar contra pessoas que a gente quer bem de alto nível com a capacidade que tu tem. Uma coisa é a disputa dentro do campo, a outra, sabe, são essas coisas humanas que transcendem. O Ronaldo Fenômeno, eu tenho um carinho muito grande. Ele falou lá, Paulo André Elias, cara, então... Só que agora eu tenho uma felicidade de estar num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tem, o peso da responsabilidade, e feliz sim, é muito difícil ganhar do Cruzeiro aqui, é muito difícil se impor, sim. Mudou a formatação tática, exigiu muito da gente. Gente, boa noite. Aqui. Boa noite, Betânia, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Seja bem-vindo e queria te fazer uma pergunta. Muito simples. O Flamengo vem sofrendo com lesões e você já, na coletiva, você falou sobre as lesões que o Flamengo vem sofrendo e que precisava reavaliar toda essa força do Flamengo, o treinamento, como estava sendo essa preparação física dos jogadores. Hoje, Bruno pediu para sair. Já identificou algum erro ou alguma coisa na preparação física desses jogadores para evitar todas essas lesões? A lesão do Davi Luiz foi traumática, ele torceu. A do Bruno, me parece que foi em cãibra. Eu posso afirmar, então, ela é cãibra, então ela não tem lesão. O departamento médico fisiológico do Flamengo é de muito alto nível. Quando o atleta machuca lá dentro, eu estou falando com um professor de educação física, né, como técnico, o problema é do técnico e do preparador físico, porque não quantificou cargas suficientes para que eles tivessem condições de ter um bom desempenho. Às vezes do atleta que não se cuida, talvez ela tenha esse componente, pode ter esse componente, sim. Mas ela é fundamentalmente nossa, enquanto comissão técnica, o atleta se cuidar e a dosagem do preparador físico, sim, ela é fundamental. Tite, boa noite, parabéns pela vitória e pela estreia. Além do seu entusiasmo, que você já citou aqui na coletiva, a gente também percebeu uma atenção muito grande ao comportamento dos jogadores, à postura dos jogadores, né? Orientações durante todos os 90 minutos, o que denota também a utilização do próprio jogo como uma preparação ou como uma complementação do trabalho que já vinha sendo feito nos treinamentos do Ninho do Urubu. Esse trabalho de ter que trocar o pneu com o carro em movimento. Qual é a dificuldade de saber que no domingo já existe um outro jogo importante e já ter que corrigir, ajustar determinadas situações que você sabe que precisa, porque o tempo é curto e os jogos vão se suceder, essas outras 11 decisões que você tem daqui para frente? Próximo jogo, esse é o nosso pensamento, a nossa recuperação, ficando feliz pela performance, pela vitória, sim, mas com serenidade, com paz, em paz. É um desafio muito grande. Pensar no próximo, a gente sabe disso, era muito mais fácil iniciar. Papo reto, sem filtro, era muito mais fácil iniciar um campeonato e eu tinha essa condição. Mas, ao mesmo tempo, ele é desafiador. E vai exigir de nós essa grande possibilidade da gente estar ajustando e nós evoluirmos enquanto trabalho. Nisso está inserido os atletas também, aprendizados, a expectativa. Antes eu conhecia só na frente do palco. Agora eu conheci dentro do bastidor, do ninho, os trabalhos todos. E aos poucos nós nos entrosando e nós gerando confiança nas relações. Professor, últimas 3. Boa noite, Tite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Antes de tudo, parabéns pela estreia e pela vitória. Tite, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu lado emocional. Você não fica à beira do campo desde o fim da Copa do Mundo, no ano passado, teve um longo período pela seleção brasileira e agora voltando a treinar um clube. Como foi para o Tite, que ontem foi recebido com muitos gritos pela torcida do Flamengo no hotel, fazer a sua estreia hoje
vestindo a camisa do Flamengo contra o Cruzeiro e também a sua expectativa para o próximo jogo, a sua estreia no Maracanã, onde você já foi feliz milhares de vezes, incluindo ganhando a Copa América por lá, e vai ter a estreia logo no Clássico contra a equipe do Vasco. Obrigado. Boca seca, perna tremendo, ansiedade, humanamente, todos esses sentimentos eu continuei tendo. Tite, Felipe Simonetti, versus Sport. Antes de mais nada, parabéns pela vitória na estreia. E a gente viu já várias formatações do Tite. A gente já viu um Tite mais móvel, vamos colocar até 2018. A partir de 2018, com a seleção, um Tite mais posicional. Hoje a gente começa a ter algumas pistas. O que vai ser o Flamengo do Tite? É o Flamengo do Flamengo. Eu procurei ter a capacidade, nós da comissão técnica, de preservar aquilo que historicamente é o Flamengo e daquilo que os atletas têm como característica. E eu digo assim, eu tenho isso. O técnico não pode ser supervalorizado. Quem tem que ser valorizado é o trabalho todo e a nós, enquanto comissão técnica, de ajustarmos as peças e termos essa capacidade de potencializar eles. E não ficar querendo de vocês que têm um grande reconhecimento por uma coisa extraordinária. Não, mais sutil eu tenho essa. Eles e a gente ajustar a engrenagem. Professor, última pergunta aqui. Boa noite, Tite, tudo bem? Aqui com o Menezes da TV Globo. Bom te rever de novo. Da mesma forma. Boa sorte na sua jornada à frente do Flamengo. A gente costuma ver você muito efusivo sempre em comemorações. Não à toa, você já até virou um meme na Copa de 2018, né? Quando você tropeçou ao sair correndo e tal. Muito vibrante. E hoje você foi um Tite contido, comportado. Por quê? Você foi um Tite comportado nas suas comemorações? E eu tenho uma segunda pergunta. O Globo Esporte está fazendo uma matéria para esse fim de semana sobre o Clássico. E você já fez um gol em cima do Vasco, pelo Guarani. Qual é a sua recordação desse gol, quando você lembra? Que foi um gol de cabeça, inclusive, né? Eu te respondo, mas com todo respeito à equipe do Vasco, e não entenda essa minha resposta como uma falta de respeito. Cara, eu sofri muito com lesões. E quando eu fiz o gol contra o Vasco, era Cássio, o goleiro, e um timaço do Vasco. O Guarani também tinha um time. Eu confesso, eu olhava para o céu e dizia assim, pô, cara, eu voltei a jogar futebol. O atleta sente uma pressão muito grande no desempenho. Ele tem todos os benefícios, mas ele tem uma exposição muito grande também. E tudo me fez lembrar a época de atleta. E olhava para o céu e agradecia a ter voltado a jogar, porque eu sofri muito com lesões, elas me fizeram sofrer muito. A outra, por dentro ela estava, pode ter certeza que ela estava sofrendo bastante. Pode, se já quiser mais. Alguém mais, gente? Alguém mais? Mais uma aqui, professor. Oi, Tite. Primeiro eu já peço desculpa por antecipação, porque eu não consegui pegar o iniciozinho da sua coletiva, então se eu estiver fazendo uma pergunta repetida, eu já peço desculpa. Mas eu fiquei muito de olho em você, principalmente no primeiro tempo. Me pareceu que defensivamente você estava com uma preocupação maior de posicionamento. Os jogadores que você chamou na beira do campo para conversar eram todos mais dessa posição. E um deles em especial, o Ayrton Lucas, eu acho que ele foi o jogador que você mais falou no primeiro tempo até sair o gol dele, assim. E aí eu vi também que ele ficou bem feliz, foi falar com você. Foi coincidência ou tinha a ver com posicionamento? Eu vi que você pedia para ele abrir mais em alguns momentos. A gente fazia... Teve um movimento do Cruzeiro que ele dava amplitude com o Marlon, trazia a dobra do lateral para dentro e às vezes a gente trazia o Everton muito para baixo. Então a gente teve um ajuste numa troca com o Wesley e eu queria passar e estava do outro lado. E esse em termos defensivos. Em termos ofensivos, nós queríamos balançar um pouquinho mais e fazer o adversário mexer de um lado para outro para que essa bola entrasse na profundidade. Ou principalmente para o Bruno. Mas que não, eu digo assim, que a gente escondesse o passe. Então, que mexesse o Fabrício, que mexesse o Davi, que mexesse o Ayrton, que mexesse os dois volantes numa troca de passes para que escondesse o passe e tivesse uma bola ou no entre linhas, para os dois meias, ou na bola de profundidade. E eles encontraram, quando eles balançaram,
de um lado para o outro, eles encontraram a bola de profundidade e daí deu gol, que nós treinamos durante a semana. Mas que às vezes o jogo tu fica naquela adrenalina milhão, tu quer de um lado só e já achar que ali tu tem que furar a parede. Então, calma, gelo, para que tivesse desses dois momentos, ofensivos e defensivos. Professor, mais uma que é a última. Tite, boa noite. Fábio Ribeiro, parabéns pela vitória. O torcedor do Flamengo, eu como torcedor de Minas, né, o Brasil todo é uma pegada muito forte. E sofreu muito esse ano com as derrotas, com os títulos que ficaram para trás. E vimos hoje uma pegada diferente do seu time. O que o torcedor pode esperar da era Tite agora em diante? Eu estava com vontade de falar em termos táticos aquilo que os atletas fizeram para dar, mas também é difícil a gente estar falando da comissão técnica, está fazendo assim para mim, não. Mas eles cumpriram aquilo que a gente pediu nos treinamentos de uma forma muito. E eu vou muito eficiente. Eu vou te dizer uma coisa. A fase ofensiva e criativa, ela tem que acontecer para uma equipe jogar bem. Agora, a solidez defensiva também, e o César bate muito nisso, esse é o princípio do futebol, e as bolas paradas. Quando tu consegue unir esses três fatores, tu tem bem. E inevitável que no jogo de futebol, em determinados momentos, o adversário está melhor. Não existe domínio e controle 90 minutos, equipe nenhuma. E aí ela saber nesses momentos como agir. Mas como agir, daí eu vou elogiar eles lá dentro do campo. Quando o 0 está no placar, todos são importantes. Quando o gol sai na frente, todos são importantes. É conceitual. É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, professor Tite. Então tá aí, galera. Essa foi aí a coletiva do Tite. Ele explicou bastante sobre o jogo, né, cara? As movimentações que ele fez ali com o Ayrton Lucas e também com o Everton Ribeiro, que logo depois saiu o gol. Essa é a maneira certa de jogar mesmo, né, cara? O Everton Ribeiro, ele faz muito bem a função do Arrascaeta e o Gerson não faz muito bem. Então, quando o Arrascaeta não estiver no time, o Everton Ribeiro que tem que fazer essa função, porque tirando o Arrascaeta, ele é o que faz essa função melhor, né? De meio armador. Ele tem um drible curto, tem um passe bom, tem o giro, né? Também, igual o Arrascaeta tem. Então o Tite aqui fez uma troca muito boa, ali uma armação ali mesmo, né? Abriu o Gerson na direita, botou o Everton Ribeiro meia central e saiu o primeiro gol do Mengão. Depois daí foi só alegria, né? Veio logo o pênalti e gol do Pedro. Então é isso, cara. Espera aí que o Tite faça um bom trabalho. Final de semana agora já tem o jogo contra o Vasco, né? E vamos com tudo. Jogo no Maracanã. Vamos com tudo, vamos conquistar essa vitória aí e torcer pro Botafogo perder, cara. O Bragantino também aí ganhou, né? Vamos aí a cada jogo conquistar mais 3 pontos rumo ao título ou rumo à classificação. Então é isso, galera. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixa aquele like pra tá fortalecendo. Vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras. Valeu!